Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Cristina Ferreira e eu sou psicóloga aqui da Clínica Onvita. E hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a importância da família para a criança, para o adolescente e para a constituição nossa, né, do indivíduo. Então assim, a família muitas vezes ela não tem muita consciência da importância que ela tem para a constituição do ser humano, né? E a família, ela é o primeiro ambiente social da criança. Então a família é responsável por passar crenças, experiências para esse indivíduo, né? Então já que ela é o primeiro ambiente social, é onde a criança aprende a se socializar, tá? Com os vínculos com o pai, com a mãe ou com os seus cuidadores. Como a família é o primeiro ambiente social da criança, é ela que vai lhe conceder um nome, é a família que vai ser responsável pela genética dessa criança, é a família que, como eu já disse, vai passar, né, suas crenças, a educação dessa criança, é tudo responsabilidade da família. Passar crenças, valores para a constituição desse serzinho aí pequeno. A família, ela é extremamente responsável por ensinar as habilidades, assim, essenciais de sobrevivência para essa criança, né? Então, assim, a família que vai instruindo e ensinando a criança a pensar antes de agir, a superar traumas, a superar medos. A criança, né, vai aprendendo e tendo também como influência dessa família e vai aprendendo questões de comportamentos, como agir em determinadas situações, tá? Então, nunca é tarde. Muitas pessoas ainda questionam, mas acho que eu acabei falhando nisso, eu acabei falhando naquilo. Não. Essas questões a família tá sempre passando, tanto pro jovem, né, pra criança, pro adolescente. Então, a criança e o adolescente, eles estão sempre absorvendo essas questões de valores e aprendizado com os seus cuidadores, com a sua família. Então, é muito importante também, e é algo bem bacana, né, que quem favorece também e promove a autoconfiança, a autoestima, a autocrítica, quem ensina isso para a criança e para o adolescente, para a constituição do sujeito, é o próprio ambiente familiar. Então, através da família tá ali promovendo a autoconfiança, a autoestima, a autocrítica dessa criança ou desse jovem, isso vai fazendo com que a criança e o adolescente, ou o sujeito em si, ele tenha boas relações com os outros e com ele mesmo. Então ele consegue já entender algumas coisas em relação a ele, comportamentos, algumas questões pessoais e também manter uma boa relação social com as pessoas que ele convive ou vai conviver. Então, uma outra questão também que é bacana a gente falar, né? Através do desenvolvimento cognitivo, através da estimulação, a família é responsável também por esse ponto muito importante. É ali no ambiente social da criança que ela começa a falar, que ela começa a aprender algumas coisas, aí trabalhando sozinha, né, ficando mais independente. Então, assim, a gente percebe que desde cedo o ser humano é muito curioso. Então, quanto mais a família estimula raciocínio lógico, né, a capacidade de abstração, resolução de problemas, o ser humano, ele tá ali absorvendo a criança e o jovem, então isso ajuda muito na sua constituição futura. Por quê? Porque quanto mais essa família estimula, mais incentivo eles estão dando para ir para a criança também tá sempre buscando mais, tá? Então é muito importante, é um outro ponto extremamente importante que o desenvolvimento cognitivo, a parte de estimulação e a parte dessa questão de aprendizado, como a família tem uma grande influência e o quanto ela é capaz, né, e tem toda essa responsabilidade de estar estimulando essa criança. Um outro ponto muito importante que a família é responsável é pela inteligência emocional, né, da criança. Então, o melhor caminho que a gente forma filhos, né, inteligentes emocionalmente, é ensiná-lo e, assim, a família tem a responsabilidade de estar instruindo essa criança e esse adolescente a compreender os seus comportamentos, os seus sentimentos, entender como está o bem-estar dessa criança. A criança está um pouquinho mais triste, conversar, né? Então, é uma das responsabilidades da família tá instruindo essa criança e tá incentivando também ela a se conhecer cada vez mais, conhecer as suas próprias emoções. Então, assim, a família tá o tempo todo preocupada com as emoções dos filhos ou preocupada em geral com os filhos, né? Com as crianças ao redor. Então, a gente precisa também entender
que a criança, ela precisa vivenciar a sua infância para que depois ela tenha emoções saudáveis, mas antes ela precisa ser criança. E é uma responsabilidade da família permitir que a criança, né, tenha suas experiências ali, as suas frustrações, para entender e compreender que a vida é feito de frustrações e a gente, né, cai e levanta, a gente entende o que a gente tá sentindo. Quando a gente não tá se sentindo bem, procura ajuda, né, busca desenvolver ou trabalhar aquela parte que a gente não tá caminhando muito bem, mas compreende algumas coisas, então é muito significativo, tá? Então a família também é preciso e é bacana tá brincando com essa família pra tá desenvolvendo essa habilidade de inteligência emocional. Então, mais um ponto que a família é responsável aí pela constituição do sujeito. É a família também que dá os primeiros ensinamentos sobre a inteligência emocional para nossa constituição. Conforme eu aprendo a entender os meus comportamentos e os meus sentimentos, mais fácil futuramente para lidar com isso é para mim. Então é muito mais interessante pensar que realmente quanta de influência tem a família sobre a gente, sobre o indivíduo, sobre a constituição, a importância do vínculo familiar para a constituição de sujeito. Muitas vezes a gente não tem consciência de quanto a família em si influencia na carreira profissional ou na escolha profissional dos indivíduos que estão ali no mesmo ambiente que elas. Então, o primeiro exemplo que a criança tem é as pessoas que estão ao redor dela, é a família. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha na área da saúde e eu vejo o empenho que ela dá naquela questão, a influência que ela tem sobre mim é muito grande. Então, tá aqui mais um ponto para a própria constituição do sujeito, que a família é responsável, né? O quanto essa família, ela dá um suporte grande, né? E são coisas, muitas vezes, que a família tem consciência, em partes, e outras coisas que a família não tem a plena consciência, tá? É inconsciente, mas mesmo inconsciente, a família acaba sendo suporte e sendo influência para a criança, tá? Quando a gente fala muitas vezes, o pai é, às vezes, um advogado e o filho não quer ser um advogado, mas tem uma outra pessoa que, às vezes, ele escolheu uma profissão que acabou sendo influência dessa criança ali. Muitas vezes não é só na escolha, mas a forma que ele se porta diante o próprio trabalho. Às vezes ele acaba não escolhendo, por exemplo, eu tenho a mãe médica e o pai advogado, não escolhe nenhuma das profissões, mas ele se comporta diante a profissão escolhida dele conforme os pais se portam nas deles, com dedicação, com empenho. Então é algo que influencia muito. A família tem um ponto essencial aí, e não só nessa questão, mas em todas. Como eu disse, a família é responsável pelo primeiro instrução cognitiva da criança, né, de estimular essa criança. A família é responsável por ensinar essa criança a se conhecer, a conhecer as próprias emoções, né, a desenvolver habilidades emocionais para estar tendo uma relação bacana com ela mesma, mas também com seu meio social. A família influencia muito na escolha da carreira profissional. Então, a importância da família para a constituição de sujeito. O quanto o alicerce familiar é importante e imprescindível para que o sujeito se desenvolva, né, bem, para que o sujeito tenha uma vida tranquila. E é primeiramente responsabilidade ali nos primeiros anos de vida e até um longo período, responsabilidade da família. Tá? Gente, esse foi mais um vídeo aqui do canal Onvita. Aguardem os próximos vídeos. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.